Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Romilson de Andrade e hoje nós falaremos sobre a lição de número 12 da classe dos jovens que está utilizando a revista do Discipulando. O tema da nossa lição é Crendo na Graça de Deus. E para nós começarmos, a nossa leitura bíblica ela está em Efésios, no capítulo 2, versículos 3 a 10. Desde já é importante a gente lembrar que a lição de hoje ela vai ser uma lição expositiva. Então a gente vai trazer, com base na revelação de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 2, algumas declarações acerca do que é a graça de Deus, por que a gente precisa dela e qual é a dinâmica da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu espero que desde já você curta esse vídeo, compartilhe e comente para que através dessa obra a palavra de Deus alcance mais pessoas e também para que a gente continue fazendo esse trabalho e ajudando a fazer os subsídios não só aqui para a igreja de Jundiaí, como também para onde chegar a palavra de Deus através desse vídeo. Então, leremos desde já Efésios capítulo 2, versículos 3 a 10, que nos diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Então, nessa lição, nós estaremos estruturando a nossa aula através desse texto em 3 temas principais, que é a salvação como fruto da graça, o verdadeiro conhecimento, que vem através pela graça de Deus, e a graça para boas obras. Então, fique conosco que nós já começaremos a nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical. Amparados agora no primeiro tópico da nossa salvação, que é a salvação, o fruto da graça, então a gente vai entender qual que é a perspectiva do apóstolo Paulo pela revelação de Deus, a qual nos é trazida aqui no texto de Efésios. Então a primeira coisa que a gente vai entender, principalmente numa aula como sendo expositiva, é Paulo nos dando a definição e nos mostrando o estado que nós, como ser humano, estamos diante de Deus e diante de nós mesmos como seres pessoais. Então, a primeira coisa que a gente tem é a situação, situando a ideia da morte, do pecado e do homem e a distância que isso está levando do homem em relação a Deus por causa dessas causas. Então, quando a gente começa a leitura do capítulo 2, no versículo 1, no qual diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, a gente já tem uma ideia da revelação que é distintamente como a graça de Deus. A gente pode definir e esse primeiro versículo de Efésios como a graça de Deus. Porque o que é graça? Ele lhes deu vida. O início da sentença, a ideia do princípio dessa sentença é: a gente não tinha feito nada, a gente não tinha condições nenhum, e a primeira partida de Deus em relação ao ser humano é Ele nos dando vida. Ele sendo o agente que iniciou, o agente que principiou uma ação. E por que foi necessário
essa vida. De que vida que o apóstolo Paulo está falando aqui? Então a gente continua no versículo, a gente tem uma ideia que quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E é interessante que a gente tem em toda a doutrina bíblica, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, uma ideia de transgressão e pecado, como sendo duas coisas que são aparentemente distintas por definição, mas que levam ao mesmo resultado. Então, transgressões e pecados são aquilo que fez o homem se distanciar de Deus. Por isso que quanto mais distante de Deus estamos, logo mortos estamos, sendo Deus todo o referencial de vida. Então, quando nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos mortos, e essa ideia entre distância de Deus e a morte é uma ideia que a gente vai ter muito próxima da teologia, se a gente for fazer uma teologia comparativa entre o profeta Isaías e o apóstolo Paulo. Isaías vai nos revelar, né, pela revelação de Deus, Isaías escreve que são os nossos pecados que fazem divisão, que fazem separação entre nós e Deus. Então, essa separação que é descrita, e a gente vê muito texto no Antigo Testamento, uma ideia de descrição de distância, né? A gente também tem algumas ideias em relação à morte, como a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Sequíssimos. Então, essa ideia de separação e morte ela é presente em toda a teologia bíblica, e essa distância nos faz mortos, nos faz inertes em relação à obra de Deus em nossa vida. Só que, independente do nosso estado, a gente observa um movimento de Deus em direção ao homem. E esse movimento de Deus em direção ao homem, a gente denomina graça. Então, essa salvação, esse dar a vida, esse trazer de novo para perto de Deus, é aquilo que nós estamos definindo por graça. A gente costuma entender como é o favor imerecido, e justamente a favor imerecido porque o que se espera do morto? O que se espera do distante? Logo, não se espera nada, não existe nenhuma condição de um morto que faça para alguma pessoa que ele possa lhe gerar algum resultado por mérito. Então, logo, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, ele é mediante a graça, e a graça se estende desde a criação do homem pela vontade de Deus, a sustentação do homem e até o final do dia dos homens, isso todo é sustentado pela graça de Deus. E a gente dá continuidade à ideia do apóstolo Paulo no versículo 2, que ele diz, nos quais vocês andaram noutro tempo. E isso daqui é extremamente importante a gente entender, porque nesse texto Paulo está estabelecendo uma diferença, está fazendo um aspecto de comparação. Olha, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Só que para quem essas pessoas, Paulo está escrevendo, elas continuam mortas, então é o que ele vai continuar respondendo. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então, no outro tempo, essas pessoas estavam mortas nas suas transgressões e pecados, e esse andar morto, né, é segundo o mundo, segundo a concupiscência, segundo o príncipe das potestades do ar, que é uma definição que ele traz em relação à ideia mais da demonologia, mas isso é um tema para uma outra aula, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui tem três classes em relação àquelas pessoas que estão distantes de Deus. Pela sua própria vontade, eles andavam no outro tempo, segundo o curso do mundo, e também por causa de um espírito, que é um espírito da desobediência, que atua, né, nessas pessoas. Então a sua própria vontade, o curso do mundo e os espíritos malignos, eles combinam para que a gente se distancie de Deus. E essa distância de Deus é o que vai nos levar ao pecado, à morte espiritual e à separação de Deus. E ele vai continuar essa ideia no versículo 3, dizendo, entre eles também nós todos andamos no passado. Então Paulo está se incluindo nessa cláusula, fala assim, nessa ideia de curso do mundo,
todos nós andávamos, no sentido de que aqui Paulo ele está falando que entre ele e esses irmãos de Efésio, todos eles andavam segundo essas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, a sua própria vontade e dos pensamentos. Então ele está falando aqui de várias possibilidades da entrada do pecado, entre ações e os pensamentos, e ele vai dando cada vez mais ênfase nessa ideia. E éramos, por natureza, filhos. Eles eram fruto, eles eram destinados à ira, frutos da ira, como também os demais. Então, veja que é uma ideia de morte e separação, que está incluindo esses homens, todos os quais andavam em pecado, em transgressões, todos eles eram frutos dessa ira, frutos dessa separação, dessa morte. E é o apóstolo Paulo, que é a ideia do que a gente entende como a salvação como sendo fruto da graça. Aí a gente tem uma cláusula, uma adversativa aí, que é o mas. Então, ok, nós estávamos nessa condição, e aí ele introduz também a ideia da graça no versículo 4, mas, é uma preposição adversativa, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa, tem o efeito e a causa, por causa do grande amor com que nos amou. Então ele está falando que a graça, ela é derivada do amor de Deus. Então o amor de Deus como sendo um ato de amor, por esse amor de Deus e pela sua misericórdia, ele manifesta a todos os homens a sua graça, que é a ideia que ele continua também no versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Então nós também estávamos mortos, mas agora Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. E aqui é o objeto principal da nossa salvação, que é pela graça. Então a graça é dada a todos os homens pelo mérito de Cristo. Ele nos deu juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E aqui a salvação como fruto da graça é a ideia inicial desse primeiro tópico. Então, pela graça de Deus, nós alcançamos a salvação por causa do mérito da cruz de Cristo. Por isso que em outra hora o apóstolo Paulo vai falar que não é pelas próprias obras para que ninguém se glorie. Então, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, aonde nós devemos nos gloriar? Aonde nós devemos encontrar o mérito da salvação? Ora, o mérito da salvação ele é todo de Cristo em seu sacrifício vicário, expiatório, substitutivo. E essa ideia dessa separação, agora Cristo religa o homem a Deus. Então nós estamos conectados novamente com Deus através da pessoa de Cristo. E essa ideia de religar, que é a ideia latina do religare, que justamente é de onde vem a palavra religião, que é a ideia da ponte, aquilo que liga o homem a Deus, que foi a obra que Cristo fez na cruz por mim e por você. Por isso que a salvação é um mérito da graça, não que nós tenhamos feito algo para merecê-la, mas através do mérito de Cristo, ele nos deu gratuitamente a sua graça a todos os homens. Nesse segundo tópico, que é o verdadeiro conhecimento, eu queria até já aproveitar e abordar alguns subtópicos que o autor vai trazer na revista, que é a ideia da autojustificação. Então, como eu já enfatizei também no tópico passado, a ideia de autojustificação ela não cabe, até porque as obras humanas, e cada vez que o homem faz obras para tentar aproximar de Deus, mais claro e mais nítido fica ao ser humano que o que ele faz é algo realmente que não tem valor algum. Então, o que é colher folhas de figueira diante de um Deus que tudo vê? O que é esconder-se atrás de uma árvore ou de arbustos diante de um Deus que tudo conhece? Então, a autojustificação ela é o símbolo para o ser humano da sua miséria, da sua própria falibilidade, e ele não tem condição alguma de fazer algo que o leve à salvação. Então, o conhecimento da graça de Deus,
ele também vem fazer isso em nos conscientizar da nossa própria condição, no qual nós não conseguimos alcançar favor de Deus pelo nosso próprio mérito, né? Isso precisa ficar bem claro em relação ao sentido da salvação, né? Em relação à salvação, não há nada em que nós poderíamos fazer, porque a nossa condição era de separados e mortos, né? Agora, uma vez que Cristo nos deu vida, aí nós temos não só a vida, mas a consciência em relação da necessidade de fazer a obra e frutificar, que é um mandamento de Deus. Então, algo que nós devemos entender quando nós estudamos em relação à doutrina da graça é: nós não poderíamos fazer nada para alcançar a salvação, mas após alcançar essa salvação que nos foi dada de graça, pela graça, nós devemos trabalhar e trabalhar muito para que não pelo mérito das nossas obras nós encontremos salvação, mas para responder à atitude de Cristo, aquilo que ele mesmo nos comissionou a fazer, que é ir por todo mundo, amar o próximo, fazer bem, porque inclusive o texto de Tiago vai nos dizer que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então esse pecado também nos distancia de Deus. Então sim, pela questão de não fazer obras ou fazer as obras errado, nós podemos nos distanciar de Deus. Inclusive, quando nós já conhecemos o texto da ceia, qual nós lemos pelo menos todo mês, nós sabemos que todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então é um ato em que, se eu não vigiar, não entender e não conhecer que eu estou dependente da graça de Deus e essa graça me exige certos comportamentos, comportamentos de humildade, irmandade, comunhão e etc., isso vai me condenar, porque a cruz de Cristo, ela é o poder de Deus. E esse poder de Deus é o poder tanto para a salvação quanto para a condenação. E isso também importa, e que fique claro para que a gente entenda que, se nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, a única coisa, filhos da ira, e essa ira, ela implica ou em eu ser salvo ou em eu ser condenado. No caso, eu preciso entender o que as minhas obras falam de mim. Até o próprio Jesus diz que pelos seus frutos os conhecerei. Então, aquele que vive de acordo com a graça de Deus precisa frutificar em graça, e a gente tem aí uma lista bem grande do que são as obras da graça. Isso é importante. Um ponto também que está no versículo 6, aí dando continuidade à ideia do apóstolo Paulo, né, que ele vem repetidamente trazendo o mesmo assunto de formas diferentes, né, para que nós entendamos. Ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, logo, se nós estávamos vivos, mortos no pecado, agora nós morremos para o pecado, estamos vivos em Cristo, então a ideia de que em Cristo nós fomos ressuscitados e temos nele as regiões celestiais, a experimentação da glória, que é o que, se eu não me engano, está escrito no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ou 4, que pela promessa de Deus nós podemos desfrutar da sua natureza. Então, pela promessa de estar em Cristo, nós já podemos desfrutar do que é estar em Deus. E ele continua no versículo 7 que Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, qual que é o ato supremo de Deus em relação à sua bondade? O que esse conhecimento de quem nós éramos e o conhecimento da misericórdia de Deus vai nos revelar? Vai nos revelar a suprema riqueza da graça, que é a morte de Cristo e estar em Cristo e a ressurreição em Cristo. Então a graça, de novo, ela é por mérito da obra e da pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual é bendito para sempre, e por isso nós glorificamos o nome dele, porque por ele nós temos a graça do nosso Deus. E para finalizar, arrematar esse terceiro tópico, né, que é a graça para vivermos boas obras, o versículo 8, 9 e 10
ele vai nos dar a continuidade, né? Qual que é a finalização dessa ideia de graça, né? A gente recebeu quando nós estávamos ainda mortos. Não é pelo nosso mérito. Então, o que nós devemos fazer com isso? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse texto aqui tem inúmeros embates teológicos para dizer o que é que vem de Deus. Quem tem uma linha mais calvinista diz que, inclusive, a fé ela vem de Deus, então eu só posso crer se Deus me concede crer. A perspectiva mais arminiana, ela diz que o que vem de Deus é o dom da salvação, não necessariamente a fé. Então, nessas duas ideias, algumas perspectivas, inclusive da língua grega, o texto, o termo que diz que concorda que o que não vem de vocês é um termo que está no feminino e ele precisa concordar necessariamente com graça, não com a fé. Mas aí é aqueles inúmeros embates teológicos que cada um vai entender pela sua própria via. Aquilo que nós entendemos, aprendemos e praticamos é que o que vem realmente pelo dom de Deus, né, é a graça, né, a graça da salvação, não necessariamente a minha resposta de fé. A minha resposta de fé, ela é derivada da graça, mas a gente entende a necessidade da aceitação e resposta do homem para isso, não de uma forma automática ou arbitrária da parte de Deus decidindo quem crê e quem não crê, né? Então, pela graça, vocês são salvos, né? Vírgula, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, o que não vem de nós? Não vem de nós a graça, não vem de nós a salvação. A gente aceita isso, a gente recebe isso pela fé, né? E isso é o dom de Deus, vir essa salvação, vir a graça, e eu, com o meu ato de fé, com uma resposta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé ela é que vai me habilitar e vai me capacitar para receber essa graça de Deus, e recebendo essa graça de Deus eu recebo a sua salvação e nomeio Cristo como meu Salvador, porque Ele me nomeou como seu Filho anteriormente pela obra da sua graça, né? Então ele fala no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então, de novo, essa salvação ela não vem por nada do que eu fiz. Então isso justifica eu recebendo a salvação não fazer mais nada? Não é isso que o autor está falando. E ele, por isso que a gente precisa ler toda a ideia do texto, e ele finaliza dizendo: pois somos feituras dele. Então, não é por causa das obras, para que ninguém se glorie. Então, por quê, Paulo? Porque nós somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, não sou salvo por causa de obras, mas a salvação me habilita para boas obras. E essa ideia precisa estar claro, porque a gente precisa entender da ideia do fruto, da ideia da salvação, e isso vai me habilitar, me capacitar, até mesmo na ideia do batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, me habilitando para falar ousadamente da palavra, né? E a exposição bíblica, a minha declaração de fé pessoal, como Cristo sendo meu Salvador, é meu Senhor pessoal, isso precisa ser demonstrado através de obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então a graça de Deus, ela veio para nos habilitar em viver em boas obras. E isso precisa ser resultado de todo aquele que está em comunhão com Cristo Jesus. É alguém que está habilitado pela obra de Deus para a sua boa obra. Então assim, meus irmãos, nós terminamos a nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Façam essa leitura, uma exegese, se você quiser trazer toques, alguns requintes mais aprimorados do grego e conseguir aplicar para a sua classe, ou até mesmo trazer essa ideia prática de trazer da onde nós éramos e o que Deus nos fez agora, né, o que fez a nossa vida, que é Salmo 113,
verso 5 adiante, que diz: quem é como o Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e ele se assenta para ver o que se passa nos céus e na terra. Ele é quem levanta o pobre do pó e do monte de lixo ergue o necessitado para fazê-lo assentar entre os príncipes do seu povo. Ele faz da estéril mãe de filhos. Então esse é o nosso Deus, o Deus a qual nós cremos na sua graça, cremos numa graça capacitadora para nós vencermos o pecado e não ficarmos, através da graça de Deus, resistindo à sua própria obra até que chegue um ponto onde não haja mais tempo, né? O apóstolo Pedro, ele também vai nos exortar para que nós não tomemos desta liberdade que nos é dada pela graça, pela longanimidade de Deus, para que nós continuemos em pecado, mas que a graça de Deus, em nome de Jesus, nos qualifique, nos habilite, nos capacite para que nós andemos em boas obras diante de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.